Boa tarde, queridos, paz seja convosco, amém? Vamos abrir nossas Bíblias, livro de Provérbios, capítulo 3, no versículo 9 e 10. Provérbios 3, 9 e 10. Diz assim: honra ao Senhor com os teus bens e com as primícias de toda a tua renda, assim se encherão de fartura os teus celeiros e transbordarão de mosto os teus lagares. O tema da mensagem dessa tarde: Deus é digno de honra. Vamos orar. Querido Deus, fala conosco através da tua palavra, traz inspiração, traz a tua bênção, Senhor, que esse ambiente seja tomado pela tua glória, pela tua presença. É que nós oramos em nome de Jesus, amém. Queridos, olha só, este versículo aqui, ele está dizendo: honra o Senhor com os teus bens e com as primícias de toda a tua renda. É o versículo 9. Se você olhar para esse versículo, você vai pensar que esse versículo está falando do quê? De dinheiro. Porque ele está falando assim, você tem que honrar ao Senhor, honrar a Deus, com os seus bens. Bens fala do quê? Dinheiro. E toda a tua renda. A renda fala do quê? Dinheiro. Então, se nós olharmos esse versículo, parece que o versículo está falando de dinheiro. Mas ele não está falando de dinheiro. O propósito principal não é o dinheiro. O propósito principal desse versículo é a honra. Olha só, honra ao Senhor. Então, o propósito principal do versículo é a honra, é nós honrarmos a Deus com as nossas finanças. E o versículo 10 fala: depois que você honra a Deus, vai se encher de fartura os teus celeiros e transbordarão de mosto os teus lagares. Então, o propósito principal desse versículo está falando sobre honrar ao Senhor. Por que nós devemos honrar a Deus? Irmãos, quando alguém escreve uma música, então tem músicas aí de sucesso, que venderam milhões, não é? Estão estouradas no YouTube. O que a pessoa que ela faz uma música, ela tem os direitos autorais da música. Então ela recebe os direitos autorais. Vai receber os direitos autorais. Se a pessoa escreve, desenha um quadro, ela tem os direitos autorais. Se ela então, ela descobre, né, faz uma invenção, ela faz uma patente, né, daquilo que ela criou, e ninguém pode fazer nada do que ela já fez. Então, olha só, Deus, Ele tem os direitos autorais da sua vida. Ele te criou, não é? E depois te salvou, enviando Jesus para morrer na cruz do Calvário. A Bíblia diz que nós fomos redimidos, fomos comprados. O homem se perdeu por causa do pecado e Ele nos comprou. Então, Deus, Ele tem os direitos autorais duas vezes, né? Por criação e por redenção, por aquilo que Ele fez na cruz através de Cristo. A palavra honra significa fazer distinção. Você vai fazer distinção, você vai reconhecer quem Deus é. A palavra honra é reconhecer, é reconhecimento, é distinção, é você reconhecer, é consideração, é você reconhecer quem Deus é. Então a primeira coisa é você entender assim: Deus é digno de honra? A pergunta: Deus é digno de honra? Então, se Ele é digno de honra, eu tenho que honrá-lo. E como que eu honro? Eu vou honrar com os meus bens e com as primícias de toda a minha renda. De toda a minha renda. Então, esse texto, ele não se limita somente sobre ofertas. Ele não está falando só sobre oferta. Vamos honrar com dízimo, com oferta. Não. Ele está falando mais sobre... Ele não se limita à oferta. O propósito principal é a honra. Ele fala muito mais de honra do que de oferta. Então a honra é o propósito principal, não a oferta. Deus, Ele não quer oferta. Deus, Ele quer honra. E nós honramos com a nossa oferta, honramos com os nossos dízimos, honramos com a nossa vida. A oferta irá expressar a honra quando damos o nosso melhor. Então olha só, quando eu venho e trago o meu melhor para Deus através de uma oferta, o que eu estou fazendo? Eu estou honrando a Deus, eu estou comunicando que Ele é importante para mim, que Ele é especial, eu reconheço quem Ele é, e eu então trago a minha oferta, eu trago o meu dízimo. Então eu vou honrar a Deus
com os meus bens. Vou honrar a Deus com a minha renda, com as primícias da minha renda. Depois de honrarmos, vem a consequência. Olha, depois que eu honro, olha o versículo 10. Assim se encherão de fartura os teus celeiros e transbordarão de moços os teus lagares. Depois que eu honro, eu vou ser honrado. É ou não é? Eu honrei a Deus no versículo 9, mas no versículo 10 ele me honrou. Porque é sempre assim, é a lei da semeadura e da ceifa. E no versículo 10 ele diz, se encherão de fartura e transbordarão. Então, a pergunta importante, o que Deus quer de fato? O que Deus quer? Ele não quer oferta. Deus não quer oferta. Ele quer honra. Na realidade, Deus ele não está preocupado com a oferta, Ele está preocupado com a honra. É com o nosso coração. É quando eu entendo quem Ele é, e por eu entender quem Ele é, eu reconheço que Ele é, Ele tem os direitos autorais da minha vida, de tudo, Ele criou tudo, e eu então vou honrá-lo com a minha oferta e com os meus dízimos. Então a palavra honra é fazer distinção, consideração, reconhecimento. Para nós entendermos melhor, vamos pegar uma outra passagem. Malaquias 1:6. Deus ele fala assim para o povo, para os sacerdotes: o filho honra o pai, e o servo ao seu amo. São as duas maneiras de Deus se relacionar conosco. Ele é pai e ele é senhor. Amo é senhor. Ele é pai, e se o filho honra o pai, e o servo honra também ao seu senhor. Deus é pai e Deus também é o Senhor. Ele é o dono de tudo, Ele nos comprou, Ele é o Senhor da nossa vida. Nós temos que honrar o nosso pai. Deus é o nosso pai, e Deus também é o nosso Senhor. Se eu, pois, sou pai, Ele diz, onde está a minha honra? Irmãos, Deus ele quer ser honrado, reconhecido. Você tem que reconhecer, nós precisamos reconhecer. Por isso que a pergunta é, Deus é merecedor da tua honra? Porque se você não ver Deus como pai, você não vai honrá-lo. Se você não ver Deus como o Senhor da sua vida, como o dono da sua vida, você também não vai honrá-lo. Ele diz, ele fala assim, e se eu sou o amo, onde está o temor de mim? Quer dizer, cadê o temor? Cadê o reconhecimento? Diz o Senhor dos Exércitos a vós, ó sacerdotes, que desprezai o meu nome. E vós dizeis, em que temos nós desprezado o teu nome? Olha o versículo 8. Pois quando ofereceis em sacrifício um animal cego, aí Deus fala, isso não é mal? Quando ofereceis o coxo ou o doente, isso não é mal? Ora, apresenta ao teu governador, terá ele agrado em ti, ou aceitará ele a tua pessoa? Diz o Senhor dos Exércitos. Então olha só, lá nos tempos antigos, as pessoas presenteavam as pessoas com animais. Então pegava lá um animal bonito e dava de presente. Era normal dar de presente. Aí ele fala assim, pega esse animal, o cego, dá para o governador, vê se ele aceita. Pega o coxo, muitas vezes vinha o lobo, mordia o animal, vinha o pastor de ovelhas, mas a ovelha estava coxa, né? Muitas vezes sem uma perna. Então pega essa ovelha, dá lá para o teu governador, vê se ele vai aceitar. Você dá qualquer coisa para o governador? Em outras palavras, você vai dar isso para mim? Se nenhum governador da terra aceita a tua oferta, o teu presente, você vai dar isso para mim? Então Deus está dizendo assim, cadê minha honra? Agora, para você entender melhor como que era feita a oferta no Velho Testamento. Agora, pois, suplicai o favor de Deus, para que se compadeça de nós, com tal oferta da vossa mão aceitará ele a vossa pessoa, diz o Senhor dos Exércitos. Olha o 10. Oxalá que entre vós houvesse até um que fechasse as portas, para que não acendesse debalde em vão o fogo do meu altar. Eu não tenho prazer em vós, diz o Senhor dos Exércitos, e nem aceitarei a oferta da vossa mão. Então o que eles faziam, irmãos? Naquele tempo, você que é novo, né, na igreja, está vindo a primeira vez, lá no Velho Testamento, tinha uma maneira de oferta. Oferta do pecado. Então como que fazia? Eu era pecador, um exemplo, me pequei, eu pegava um animal, levava lá no sacerdote, colocava a mão
da cabeça do animal, confessava o meu pecado, era como fosse assim, os meus pecados eram transferidos para aquele animal. Era transferido, é como fosse uma transferência de pecado. Isso simbolizando Jesus, que é o Cordeiro de Deus que morreu na cruz. Tudo tem um simbolismo, né? Eu confessava então o meu pecado, olha só, o sacerdote pegava o animal, sacrificava aquele animal, pegava o sangue, aspergia no altar do holocausto. O altar do holocausto, irmãos, é como fosse um caixote que tinha uma grelha, era uma churrasqueira. Como fosse uma churrasqueira. Quem já viu isso de perto? Já viu o altar do holocausto? Lá no Templo de Salomão tem um passeio lá, irmãos, chamado Tabernáculo. Vocês podem ir lá, é um passeio de 1 hora, é pago, mas tem lá todo o tabernáculo lá de uma forma real, para você ver na forma real. É um passeio bem legal, não é? Liga antes para saber os horários e você pode fazer um passeio, é muito interessante. É 1 hora de passeio guiado, mas é bem legal. Então, o sacerdote pegava, sacrificava o animal, espargia o sangue, pegava a gordura do animal era oferecida para Deus, era queimada e oferecida para Deus. A gordura era a oferta para Deus. O animal era assado, a menor parte ficava com o sacerdote, ele comia do animal. A parte maior, por exemplo, se eu levasse, era eu e minha família, comeríamos a maior parte do animal. Então o animal também, o ofertante comia. E olha só, lembra de Ana, mãe de Samuel, e Eucana? A Bíblia diz que Eucana dava porção dobrada para Ana. Que porção dobrada ele dava? Do sacrifício. Ela tinha porção dobrada. Porque Eucana amava muito Ana, e ele dava porção dobrada para ela, por causa do sacrifício. Agora, olha só, você vai levar um animal para ser morto, e para virar churrasco. Quando você está na churrascaria, irmão, comendo, você pergunta, será que esse animal é cego? Acho que tem um gosto de cego. Será que o animal é manco, era coxo? Dá para descobrir, irmão? Não dá. Então, tipo assim, já que vai virar churrasco mesmo, qualquer coisa serve. Mas na realidade, irmãos, você viu que muitas vezes a mentalidade nossa é errada? Porque qualquer coisa serve. Para Deus não é o melhor? Se Deus estava pedindo um animal perfeito, porque Deus tinha pedido isso, eles estavam dando agora o cego, estavam dando o coxo, né? Eles estavam dando o doente, embora que o doente eu acho que eles nem comiam, né? Já que era doente, já queimava mesmo e ninguém comia, né? Agora, olha só, eles estavam dando qualquer coisa para Deus. Deus falou assim, eu não vou aceitar essa oferta. Essa oferta não é, porque Deus queria a melhor oferta. Mas você fala assim, pastor, mas não é para ser queimado? Irmãos, o problema, Deus não quer oferta. Deus, Ele quer o quê? Fala comigo, honra. O problema, irmão, não é oferta, o problema é a honra. Se Deus quisesse oferta, daqui a pouco nós vamos falar bastante disso. Deus não quer oferta, Ele quer ser honrado. O animal tinha que ser perfeito. E Ele fala que não, nem aceitarei a oferta da vossa mão. Então, o filho honra o pai, a relação que devemos ter com Deus. O servo honra o seu senhor. Outra relação também que temos com Deus. O que Deus pede para nós é a honra. Então, o interesse de Deus nunca foi oferta, mas a honra. Porque a oferta, ela vai comunicar o nosso coração. Se eu o honro mesmo, se eu o respeito, se eu o considero, não é? É como se fosse dar um presente, irmão, para alguém. Você tem uma consideração muito grande para uma pessoa. Aí você tem um tênis novo e um usado. Qual que você vai dar? Vai dar usado? Não, mas eu vou dar usado aqui, eu gosto dele. Mas... Não, você vai dar o quê? O novo, o melhor, porque é aquela pessoa que você ama. É a mesma coisa. Na hora da oferta, é a honra. Ah, não, qualquer coisa serve. Não, Deus está dizendo, eu não recebo a oferta. Então a Bíblia diz, irmãos, que a oferta de Abel, ela foi tão poderosa, que a oferta de Abel ainda fala. Por que a oferta de Abel ainda fala? Porque a oferta comunica o nosso coração. A oferta, ela vai demonstrar aonde está o nosso coração. Amém?
Malaquias 1:10. Eu não tenho prazer em vós, diz o Senhor dos Exércitos, nem aceitarei a oferta da vossa mão. Se sua oferta não expressa honra, é melhor que não dê, porque o interesse dele não é oferta, o interesse dele é a honra. Vamos entender um pouco mais sobre oferta. Gênesis 4:3. Porque a oferta tem a ver com o nosso coração. A oferta tem a ver, irmãos, com a nossa adoração. Nós não louvamos a Deus? Não louvamos? Não foi maravilhoso o louvor? Quem gostou do louvor aí? Foi maravilhoso, né? Adoração, irmãos. O momento da oferta, tem uns que falam, pastor, eu não gosto do momento da oferta, eu acho que não é espiritual. Não, irmãos. A oferta também é adoração. Ela faz parte do culto. Aliás, só o fato de você estar aqui hoje nesse culto, também é adoração, sabia disso? Você deixou tudo para estar aqui. A Bíblia diz que isso é adoração, você está adorando aqui na igreja. Glória a Deus. Vamos entender um pouco, ó. Gênesis 4:3. Ao cabo de dias, trouxe Caim do fruto da terra uma oferta ao Senhor. O que Caim trouxe? Uma oferta. Mas ele trouxe ao cabo de dias. Presta atenção nessa palavra, ao cabo de dias. Quer dizer, passado alguns dias, ele trouxe uma oferta ao Senhor. Olha o 4. Abel também trouxe dos primogênitos das suas ovelhas e da sua gordura. Ora, atentou o Senhor. Olha onde Deus atentou. Para Abel e para a sua oferta. Deus atentou primeiro para a oferta, depois para Abel, ou primeiro para Abel e depois para a oferta? Primeiro para Abel. Deus atentou o Senhor para Abel. Irmãos, Deus sempre se atenta para o ofertante, não para a oferta. Porque é o ofertante que traz a oferta. Deus, ele procura adoradores, ele não procura adoração, né? É o adorador. O adorador produz adoração. Não é a adoração que vai produzir o adorador, né? Deus não procura adoração, ele procura adoradores. Ele procura um coração que lhe honra, um coração que lhe adora. E ele procurou então, ele atentou o Senhor para Abel e para a sua oferta. Mas olha só, mas para Caim e para a sua oferta não atentou. Pelo que irou-se Caim fortemente e descaiu-lhe o seu semblante. Então, o que aconteceu aqui? Pastor, qual que é a diferença? Agora, olha só, oferta é oferta? Oferta é oferta. Mas tem oferta, irmãos, olha para mim aqui, que não expressa honra. Tem oferta que não expressa honra. Pastor, qual que é a oferta que não expressa honra? Aquela oferta que não nos custa nada. Aquela oferta, muitas vezes, que sobra. Aquela oferta que não é de sacrifício, é uma oferta qualquer, que não faz nenhuma falta para nós. Porque se você olhar para Abel trouxe está primogênito, mas em outras traduções está das primícias. Irmãos, Abel pegou os primeiros, as primícias dos animais e levou para Deus. Ele diz, eu quero dar o melhor para Deus. Então a oferta de Abel, por que a oferta de Abel ainda fala? Porque Abel trouxe a melhor oferta. Ele trouxe as primícias, os primeiros frutos. Ele trouxe os animais, os primogênitos dos animais. Ele deu o melhor que ele tinha. Animal tem valor comercial, sim ou não? Mas ele trouxe o melhor. Agora olha só, Caim, veja então, ó, atentou o Senhor para Abel, ó o 4. Abel também trouxe dos primogênitos, das primícias das suas ovelhas. Ele pegou o primeiro, as primeiras ovelhas e levou para Deus. Agora, olha o 3. Ao cabo de dias, trouxe Caim do fruto da terra uma oferta ao Senhor. Por que Deus não aceitou a oferta de Caim? Porque a oferta de Caim, irmãos, foi da sobra. A oferta de Caim, ele pegou quando já passou vários dias, já não sei nem o que vai fazer com esse fruto, então eu vou levar para Deus. Ele levou a sobra. Abel não. Abel deu o melhor. Os dois ofertaram, mas um foi com honra e outro sem honra.
Deus sempre atenta para o ofertante primeiro, porque Ele quer a honra. Então Deus vai sempre atentar para o ofertante, porque Ele quer o quê? A honra. Deus não quer a oferta, Deus Ele quer a honra. A oferta só demonstra o que está no nosso coração. Podemos fazer a coisa certa, mas do jeito errado. Caim fez a coisa certa? Fez, ele ofertou. Mas ele ofertou da maneira certa? Não, ele fez a coisa certa do jeito errado. Então toma cuidado, irmãos, que muitas vezes você faz a coisa certa do jeito errado. A oferta era a coisa certa a fazer, mas Caim fez do jeito errado. Caim deixou Deus para o fim. Em outras palavras, ele disse: eu sou mais importante. Então Caim, o que Caim fez? Ele falou assim: por que ele deu a sobra? Coloca para mim, gentileza, obrigado. Por que ele deu a sobra? Porque ele estava dizendo assim: eu sou mais importante. Eu sou mais importante do que Deus. Uau! Abel entregou para Deus as primícias do rebanho. Por que ele entregou as primícias do rebanho? Porque Abel se preocupou em honrar a Deus primeiro. Qual foi a diferença dos dois? Os dois deram oferta, mas a diferença de Abel é que ele deu o melhor. A Bíblia diz que ele pegou das primícias das ovelhas, dos primogênitos das ovelhas, e levou para Deus. Ele deu o melhor que ele tinha. O melhor que ele tinha. Então Abel quis dar o melhor. Muitos dizem, oferta é oferta, mas Deus diz, eu não quero oferta, eu quero honra. Quando você entende isso, irmãos, muda tudo. E fica muito mais gostoso você ofertar. Quando você quer honrar o teu Deus. Quando você sabe quem Ele é para você. Porque Deus não quer dinheiro, Ele quer honra. Glória a Deus. Jesus observando as pessoas ofertarem. Olha só esse exemplo. Marcos 12, 41. Então Jesus, irmãos, estava sentado. Sentando-se Jesus de frente do cofre. Então ele, como Jesus estivesse sentado aqui, irmão, falou assim: deixa eu ver os meus filhos ofertarem. Se Jesus estivesse sentado aqui, você ia dar uma melhorada na oferta, não ia? Falar, Jesus está lá, eu acho que vou tirar, né, a melhor nota, eu vou honrar a Jesus. Jesus está olhando. Agora, uma pergunta, irmãos. Jesus, Ele ia se preocupar com coisas que não é importante? Jesus, Ele se preocupava com aquilo que era importante. Irmãos, o momento da oferta é um dos momentos mais importantes do culto. Porque demonstra o nosso coração, a nossa honra. Ele sentou e começou a ver as pessoas, olha só, sentando-se Jesus de frente do cofre das ofertas, ele estava no templo. Observava como a multidão lançava dinheiro no cofre. E muitos ricos deitavam muito. Então, deitava é dar muito. Os ricos estavam dando pouco ou muito? Fala comigo, muito. Irmãos, os ricos estavam dando muito dinheiro. Então, tinha muita gente. Irmãos, tem muita gente rica. Para dar R$1.000 de oferta é fácil. Para dar R$1.000, R$2.000, R$5.000, R$500 é fácil, porque ele tem muito. Então, para o rico, R$1.000. Só que eles estavam dando do que sobrava. Agora, olha 42. Vindo, porém, uma pobre viúva, lançou 2 leptos, 2 moedas, que valiam 1 quadrante. Então, ela pegou 2 moedas que ela tinha, e ela deu tudo. Vamos dar um exemplo aqui, irmãos. Uma viúva que está na igreja, a Ágape, e ela tem só R$20. E ela não tem mais nada, ela só tem R$20. Ela vem no culto de domingo e fala assim: Deus, eu sou viúva, sou pobre, mas aqui está meus últimos R$20. No culto ela pega, vem aqui na frente e entrega. Aí você fala assim: meu Deus. Parece loucura, né, irmãos? Quando você pensa em dinheiro, você tem que mudar a chave. Mas quando você pensa em honra, aí muda tudo. Quando você vê a honra, muda tudo. Porque aí, você não está pensando em dinheiro, você está pensando na honra. Na realidade, ela entregou tudo que ela tinha. Então, muita gente estava, vamos colocar, R$100, R$200, R$500, mas a pessoa vem e dá R$20, era tudo que ela tinha. Ela pegou e deu R$20. E ficou lisa, dura, só confiando em Deus, que amanhã Deus vai fazer trazer providência na vida dela. Uau!
E chamando ele os seus discípulos, disse-lhes: em verdade vos digo que esta pobre viúva, olha só o que Jesus disse, 43, ele chamou os discípulos e disse: ó, essa viúva, essa pobre viúva, deu mais do que todos que estavam ofertando aqui no cofre. Porque todos deram daquilo que... Aí Jesus explica, todos estavam dando daquilo que, fala comigo, sobrava. Irmãos, presta atenção, sobra. Olha só, sobra. Sobra. Mas o que ela fez? Ela deu tudo. Então, quem sacrificou mais? O rico ou a viúva? A viúva. A viúva teve mais honra. Teve mais consideração. Teve mais distinção, que é a honra. Teve mais fé. Entregou tudo. Todo o seu sustento. Então, aqui, queridos, nós entendemos como que é o sistema de valores do reino de Deus. O sistema de valores do reino de Deus não é em dinheiro, mas em honra. Quando você entende quem Deus é, o que Ele pode fazer através da sua vida. Essa mulher, você acha que Deus honrou ela? Essa viúva, você acha que Deus honrou ela? Com certeza, querido, com certeza. Agora, a pergunta, por que a viúva deu mais? Por que a viúva deu mais do que todos, se ela deu menos? Por que a viúva deu mais do que todos, se ela deu menos? Por que ela deu mais, se ela deu menos? Porque o quanto é relativo. O quanto é relativo. Porque o valor é relativo. Vamos dar um exemplo. R$20 para você, pode ser um bom dinheiro agora. Para outras pessoas que estão do teu lado aí, R$20 não é nada. Entendeu? Se você traz os teus R$20 e entrega no altar, você está dando o teu tudo. E muitas vezes a pessoa ela não tem R$20, ela tem no banco 10 mil, 50 mil. Você vai tomando posse aí, né, irmão? Amém, glória a Deus. Né? Ela tem, e R$20 para ela é dinheiro de coxinha, de pastel, né? Dinheiro de pastel. A viúva disse através de sua oferta: Deus é digno de honra. Porque a oferta fala, queridos. A oferta de Abel não falou? Não fala até hoje? A oferta fala. A nossa oferta comunica onde está o nosso coração. A nossa oferta fala, meu irmão, se nós a confiamos em Deus, se nós honramos a Deus, se nós reconhecemos Ele como o Senhor da nossa vida. Deus não quer sobra. Os ricos davam do que sobrava. O meu dízimo precisa ser das primícias. Olha só, o primeiro dinheiro, a primeira conta que eu devo acertar é o meu dízimo. O que Abel fez? Ele trouxe das primícias. Ele trouxe dos primogênitos. Ele entregou os primeiros para Deus. Queridos, olha só. Esses dias uma irmã chegou para mim e falou: pastor, por que eu não consigo dizimar? Eu disse: não sei, você que tem que responder isso. Não, eu quero saber. Eu falei: não sei. Aí com mais tempo eu vou conversar com você. Porque agora eu tinha uma reunião. Depois você me procura, nós vamos estar conversando. Eu falei assim: você tem falta? Se você dizimar vai faltar? Eu disse: não falta. Tipo assim, e pelo que eu vi ela falando, ela tem muito. Não falta. Mas eu não consigo dizimar. Ela disse: na outra igreja onde eu estava, eu dizimava. Eu vim para cá, não consigo dizimar. Você me explica? Eu falei: não explico. Tem coisa que ninguém explica. Tem coisa que ninguém explica. Mas, queridos, olha só. Quando você entende que Deus ele é digno de honra, a primeira coisa que você faz é o dízimo. É a primícia. E aí depois, Deus abençoa os 90%. Porque é a honra. Quando eu venho também, né, no culto, muitas vezes a pessoa só vem no culto de domingo. Olha só, tem a nota, vamos colocar, você tem na tua carteira, a nota de 200. A nota, embora que muita gente não anda com dinheiro mais, né, irmão? Tudo agora cartão, tudo agora. Mas vamos colocar, você tem uma nota de 200 na carteira, 100, 50, 20, 10, 5 e de 2. Na hora da oferta, você puxa qual? Você viu que muitas vezes a nossa mentalidade é o quê? Não, eu vou só ofertar. Porque a gente pensa que oferta é oferta. Não, irmãos.
Deus não quer oferta. Deus não quer dinheiro. Deus, Ele quer honra. E muitas vezes nós pegamos aquilo que não nos custa nada, que R$2 você não consegue nem pagar um cafezinho para teu amigo na padaria, não é? E nós falamos assim, não, eu estou dando por quê? Porque é aquela história, né, irmãos? Já viu eu posso contar uma piada para vocês? Vocês estão sérios hoje? Deixa eu descontrair um pouco. Diz que a nota de 50, de 20, de 10 e de 5 se encontraram. Oi, tudo bem com você? Onde você está? Que saudade. Aí perguntaram para a nota de 50, onde você estava? Eu falei, estou aí nos hotéis. Ah, e tal. E você, nota de 20? Ah, eu estou aí nos mercados. E você, nota de 10? Ah, eu vivo aí nos ônibus. E você, nota de 5? Ah, eu estou aí na 1,99 e tal. E aí perguntaram, vocês viram a nota de 2? Aí um falou para você, você não sabe? Não sabe o quê? Você não sabe? Não. A nota de 2 se converteu. Ela só está na igreja. Ela só está na igreja agora, converteu, né? Mas irmãos, isso está cancelado na tua vida. A nota de 200 vai converter, a nota de 100 vai converter, amém? Todas as notas vão converter em nome de Jesus. Não vai ter só a nota de 2 convertida, vai ser tudo convertido. Só para descontrair um pouco. Na realidade, irmãos, quem tem que dar a honra somos nós, não é? Nós temos que aprender a dar o nosso melhor para o Senhor. Sabe por quê, queridos? Aqui é uma outra mensagem que eu vou trazer. Acho que domingo que vem a pastora prega, depois talvez eu prego. Então, uma outra mensagem sobre a generosidade. A Bíblia diz que o generoso prosperará. Por quê, irmãos? Quando você vê Deus generoso, você se torna generoso. Quando você vê Deus, aquele que te abençoa, tudo muda na sua vida, amém? Então a minha oferta precisa ser a melhor, porque eu quero honrá-lo com o meu melhor. Então o dinheiro é espiritual, ele faz parte da adoração, como eu já disse. Então é o tempo de adoração, é onde nós vamos adorar a Deus. Olha só, Ananias e Safira fez a coisa certa do jeito errado. Duas pessoas fez a coisa certa do jeito errado. Todo mundo estava ali ofertando, em Atos dos Apóstolos, estavam trazendo as ofertas nos pés dos apóstolos, e Ananias e Safira tinham um terreno. Eles venderam um terreno, em vez de ele falou assim, o terreno custa 100 mil, vamos dar 20 mil para os apóstolos, né, para a igreja. Ele falou, não, nós vamos dar tudo, nós vamos vender, vamos dar tudo. E chegaram para Pedro e falaram assim, a gente vendeu por 20, está aqui os 20. Mas era mentira. Eles fizeram a coisa certa? Fizeram, ofertaram, mas do jeito errado. Cuidado para você não estar fazendo a coisa certa do jeito errado. Vamos ler os textos para você entender melhor. Atos 5:1. Mas um certo homem chamado Ananias, com Safira, sua mulher, vendeu uma propriedade, era um terreno, e reteve parte do preço. Sabendo também sua mulher, e levando a outra parte, a depositou aos pés dos apóstolos. Então os dois se combinaram, nós vendemos por 100, mas vamos falar que vendemos por 20. Tá bom? Tá bom, combinado. Então 20, se falar. Chegou lá, Ananias, disse então Pedro. Ananias, com certeza, falou assim, Pedro, nós vendemos por 20. Aí Ananias, por que encheu Satanás o teu coração para que mentisse ao Espírito Santo e retivesse parte do preço do terreno? Olha o 4. Enquanto possuías, não era teu, você faz o que você quiser, é teu. Você faz o que você quiser com ele. E vendido, não estava o preço em teu poder, você podia dar quanto você quisesse. Você podia falar, Pedro, eu vendi por 100, mas eu quero ofertar 20. É isso que eu quero ofertar. Está tudo bem, não tem problema. Como, pois, formaste esse desígnio em teu coração, não mentiste a homens, mas a Deus. E Ananias, ouvindo essas palavras, caiu e expirou, morreu. E grande temor veio sobre todos os que souberam disso. Irmãos, o homem deu um ataque cardíaco nele, ele morreu na hora. Está falando, se acontecesse isso em todas as igrejas, irmãos, era um caixão por culto, né? Ou mais. O camarada, em vez de ele dizimar os 10%, ele quer dizimar 5%, ele quer dar o que ele quiser, e ele vem na frente para falar que é o dízimo, mas não é? Ele quer enganar Deus. E aí tem que tomar cuidado, irmão, que você está até blasfemando, né? Está até blasfemando, porque você está querendo mentir para o Espírito Santo. Mentir para Deus, irmãos. Mentir para Deus é demais.
Então, é melhor você colocar, isso aqui é oferta, porque dízimo, irmão, é dízimo. Oferta é, dízimo é 10ª parte. Ah, não é não tem a 10ª parte, então não é dízimo, é oferta. Então você tem que entender isso. Agora, olha o que aconteceu. Levantando os moços, cobriram e transportando para fora, o sepultaram. Depois de um intervalo de cerca de 3 horas, entrou também a sua mulher, que tinha combinado com o marido. Não sabendo o que havia acontecido, porque lá não tinha internet, não tinha WhatsApp, Facebook, Instagram, não tinha rádio, não tinha televisão. Irmão, lá era na base da rádio peão, né? Perguntou-lhe Pedro, diz-me, Safira, vendeste portanto aquele terreno? E ela respondeu, sim, Pedro, portanto. Então Pedro lhe disse, por que é que combinaste entre vós provar o Espírito do Senhor? Eis aí a porta aos pés dos que sepultaram teu marido, te levarão também. Imediatamente ela caiu aos pés dele e expirou, morreu. Entrando os moços, acharam-no morta e levando-o para fora, sepultaram-no ao lado do marido. Irmão, a mulher morreu também. Se essa moda pega, não é? Agora, olha só, por que Deus estava fazendo isso? Porque a igreja estava recém-inaugurada. Deus estava falando assim, tem que levar a sério, tem que ser sério. Agora, olha para mim aqui, se o interesse de Deus fosse oferta, eles não morreriam. Porque caiu a caneta aqui, irmãos. A pessoa vendeu um terreno por 100 mil, ela traz 20 mil para oferta, é um bom dinheiro? É ou não é? É um ótimo dinheiro. Agora, Deus está preocupado com a oferta? Não. O que Deus está preocupado? Com a honra. Com a honra. Com a sinceridade. Com verdade em nosso coração. Por que precisamos honrar a Deus com os nossos bens? Por que nós precisamos honrar a Deus com os nossos bens? Primeiro motivo, nós vimos. Deus, Ele quer honra e não oferta. O segundo motivo, por que precisamos honrar a Deus com os nossos bens? O segundo motivo, porque Deus sabe que é algo que o dinheiro vai disputar com Ele. Você sabe, irmãos, que o dinheiro disputa com Deus? Na Bíblia, o único versículo que fala que alguma coisa disputa com Deus é o dinheiro, é o amor ao dinheiro. Não é o dinheiro, é o amor ao dinheiro. Muitas pessoas estão apegadas ao dinheiro, amando ao dinheiro. Muitas pessoas estão presas no amor ao dinheiro. O dinheiro não é o problema. A Bíblia diz que o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. E muitas vezes nós estamos apegados ao dinheiro. Por isso que é importante você ser generoso, você aprender a honrar a Deus, dar para Deus as primícias, o teu dízimo, a tua oferta. Quando você vir trazer, né, a Bíblia diz, não se apresente a Ele com mãos vazias. Sempre quando você for vir, traga, né, uma oferta de honra e honre o teu Deus. Honre o teu Deus. O dinheiro irá comunicar onde está o nosso coração. Olha o que diz Mateus 6,24. Ninguém pode servir a 2 senhores. Tem 2 senhores. Porque ou há de odiar a um e amar o outro, ou há de dedicar-se a um e desprezar o outro. Não podeis servir a Deus e às riquezas. Então olha só, o problema não é a riqueza. O problema é quando você tem o amor nas riquezas. Não podemos servir a 2 senhores. Ou vamos amar a um e odiar a outro, e assim vice-versa. A relação com o dinheiro pode ser delicada para muitos cristãos, sabia disso? Você pode ter dinheiro, é o dinheiro que não pode ter o teu coração. O dinheiro não pode ser o Senhor, o seu Senhor, e sim o seu servo. Porque dinheiro, irmãos, não é fim. Dinheiro é meio. Dinheiro, para nós, tem que ser só dinheiro. Não é Deus. Não é o Senhor da nossa vida. Quando eu honro a Deus dando o meu melhor, eu estou comunicando o meu amor por Ele. Dinheiro não é o problema, e sim o amor por Ele. Olha o que diz 1 Timóteo 6,10. Porque o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. Nessa cobiça, alguns se desviaram da fé, saíram da igreja, e se transpassaram a si mesmos com muitas dores. Então vou dar um exemplo aqui, irmãos. De repente, você está desempregado, ou então você está trabalhando na empresa, chega uma promoção para você, ou então vem uma porta de emprego para você trabalhar. Um horário que você não pode estar na igreja, um horário que você não vai ter tempo para a tua família, para os teus filhos, para a tua esposa. O que vai acontecer? Depois de 2 anos,
Você vai desviar, você vai se separar, vai vir um adultério. Igual um caso que eu vi que um rapaz chegou para a mulher dele e falou: amor, saiu aquela promoção de gerência, aí eu vou ganhar, tipo assim, 3 vezes mais, 2 vezes mais. A mulher disse assim: amor, a nossa vida está tão boa, né, os nossos filhos, tão boa, você vai aceitar essa vaga? Todos que trabalharam nessa vaga perderam o casamento, todos tiveram um problema, engordaram, perderam saúde, viaja 20 dias no mês, 25 dias no mês. Nós, né, como que vai ficar a nossa vida? Não, amor, vai ser bom para mim. Olha aí, vai ser bom para mim. Mas aí o que vai acontecer com ela? Passado alguns anos, acabou o casamento, acaba o casamento, a pessoa desvia da igreja, não tem mais tempo para Deus, daqui a pouco está com amante, é ou não é? Irmãos, tem gente que ele não pode ter muito, porque se ele tiver um carrão, ele vai ter problema. Ele não vai vir mais para a igreja, vai só para a praia, para o sítio, e acabou a vida dele, porque agora ele não tem estrutura para ter dinheiro, porque ele ama o dinheiro, ele está amando o dinheiro. Então, queridos, a Bíblia diz que o amor ao dinheiro é a raiz de todos os. Agora, Deus não é contra você ter dinheiro, mas você não pode colocar o seu coração no dinheiro, porque, irmãos, é melhor você ter. Qual que é melhor? Porque tem gente que fala assim: não, pastor, eu sou humilde, eu só oro para eu ter o suficiente em mim. Eu tendo o suficiente, tá bom. Não, não tá bom não. Isso aí é uma oração egoísta. Só para você, você tem que ter, presta atenção, querido, para abençoar. Você tem que ter para você, claro, mas você tem que ter para abençoar a tua família, abençoar a obra de Deus, abençoar o necessitado, abençoar as pessoas que precisam de recursos. Você vai ter que transbordar para a direita, para a esquerda, para frente, para trás. Você tem, porque Deus está te abençoando. Porque tem gente que fala assim, olha, tem gente que fala assim: ah, eu quero ter só para mim, porque é egoísta. Você pode pedir, irmãos, e você pode ter dinheiro, você não pode colocar o teu coração no dinheiro. O dinheiro, a Bíblia não está dizendo que o dinheiro é o problema. Está dizendo que o dinheiro é o problema? Não. Está dizendo o quê? Fala comigo assim, presta, irmão, há uma diferença aqui. O dinheiro não é problema. O que está dizendo? O amor ao dinheiro. É o amor ao dinheiro. Não é dinheiro. Qual você prefere? Ser uma pessoa que não tem nada para dar, para ajudar ninguém? E muitas vezes, deixa eu falar, caiu a caneta aqui, irmão. Tem pobre que ele ama mais o dinheiro do que o rico. Eu já fui evangelizar em áreas livres, em favelas. Você chega para evangelizar a pessoa assim: o que vocês vão dar para mim? Olha que miserável. O cara está falando de Jesus para ele, está pensando em dinheiro. Você está falando de Jesus para ele, de salvação, ele está falando de dinheiro. Ele está na favela, mas ele ama mais o dinheiro do que o rico. Porque não é a pessoa só quem tem dinheiro que ama o dinheiro. Irmão, tem muito pobre de maré de si que ama mais o dinheiro do que o rico. E está lascado na vida. E ama o dinheiro. É assim, ó. Agora você quer ser olha só, uma pessoa rica, mas generosa, próspera, abençoadora. Você tem dinheiro, mas o teu coração não está o dinheiro, e você está livre para Deus falar com você e você poder abençoar as pessoas. Qual você prefere? Um pobre escasso ou um rico generoso? É coisa de inteligência. O problema não é o dinheiro, mas o amor ao dinheiro. Tem muita gente que não tem dinheiro, mas ama o dinheiro, como eu disse. O que você pode me dar? Está preocupado no dinheiro. E tem gente, irmãos, que ele não vem para a igreja, porque ele fala assim: ah, porque lá pede dinheiro. Não, irmãos, se você quiser entrar aqui e não dá nada, ninguém vai falar nada.
está tudo tranquilo. Só que nós temos que ensinar a Bíblia, porque Deus quer te libertar também da avareza. Tem gente, irmão, por que ele não dá? Porque ele tem uma mentalidade que vai faltar. Vai faltar, se eu der vai faltar. Eu não posso dar porque vai faltar, porque ele tem uma mente escrava, uma crença errada, que vai faltar. Agora o abundante, ele fala assim, eu dou e Deus me dá mais, eu dou e Deus me dá mais, eu dou e Deus me dá mais. Ele sabe, irmão, que é dando que se recebe, porque essa é a matemática do reino de Deus. Pode aplaudir o Senhor. E posso falar uma coisa para você? Tem gente que não tem porque não dá. Que se mudar o coração, Deus entrega. Deus procura pessoas. A Bíblia diz que os olhos de Deus passam por toda a terra para se mostrar forte com aqueles que confiam nele. E sabe uma área que você tem que confiar em Deus? Nas suas finanças. Porque se você não consegue confiar em Deus dando o seu dízimo, dando a sua oferta, você vai confiar em Deus em quê? Fala para mim. Se não consegue confiar nisso, você vai confiar em qual área? Se na prática você não consegue praticar a confiança dele, porque uma coisa, irmãos, é falar de Abraão, né? Dá teu filho para mim, Abraão. Abraão vai lá entregar. Aí Deus fala assim, dá o teu dízimo para mim, meu filho. De jeito nenhum. De jeito nenhum. Ele batiza nas águas, irmãos, com a carteira na mão. Ele salva a carteira dele. Porque ele não entendeu a honra. Agora esse Deus pede o filho. Agora Deus queria o filho de Abraão. O que Deus queria de Abraão? O coração dele. Irmãos, o que Deus está falando aqui para você? Eu não quero o teu dinheiro. Eu quero o teu coração. E se você entregar para mim, eu vou te abençoar mais. Muito mais. As pessoas mais próximas da nossa igreja, irmão, são os dizimistas. E era para ser o contrário, né? Deu, tinha que ter menos. Eles dão, tem mais. Deus abençoa, prospera. Deus, Ele quer ver corações rendidos a Ele. Deus estabeleceu o dízimo e a oferta para sermos livres da avareza. Por que Deus estabeleceu isso? Para sermos livres da avareza e demonstrarmos o nosso verdadeiro amor por Ele, não pelo dinheiro, mas por Ele. Olha só Salmo 62:10. Se as vossas riquezas aumentarem, Deus é contra riqueza aumentar? Não. Se você aumentar suas riquezas, não ponhas nela o coração. Ou então é uma possibilidade. Pode aumentar suas riquezas. Mas que Deus fala para você e para mim? Não coloque o coração nela. Vai aumentar, mas não, é só você não colocar o coração nela. Dinheiro é só dinheiro. Amém? Dinheiro é só dinheiro. Só não coloca o coração. E quando Deus te dá, agradeça. Seja generoso. Honre a Ele. Você pode ter dinheiro, entender que o dinheiro é um bom servo para ajudar na obra de Deus, abençoar as pessoas necessitadas e fazer muito pelo teu próximo. Olha o testemunho da família de missionários. Havia uma família de missionários, irmãos, que todo mundo era missionário. Pai era missionário, mãe missionário, filhos eram missionários. E teve um filho que falou assim, eu não quero ser missionário, eu quero ser empresário. E ele era considerado a ovelha negra da família. Considerado a ovelha negra da família. Porque ele não queria seguir, né, as missões. Mas ele disse, eu quero ser empresário. Está no meu coração ser empresário. E ele se tornou um grande empresário. Ele montou um negócio nos Estados Unidos. A empresa dele, franquias e tudo, chegou a ter 1.300 funcionários. Olha o que ele fazia. Ele toda semana fazia um culto na empresa dele. 1.300 funcionários. Muitas pessoas se converteram. Muitas pessoas, né, entregaram a sua vida para Jesus. Foram salvas. E através da sua empresa, ele pregava o evangelho. Toda semana tinha um culto ali. E as pessoas se convertiam e vinham para Jesus. E não só isso. Ele começou a ter muito dinheiro. E ele pegou o dinheiro e disse assim, eu não sou missionário, mas o meu coração é missionário. Eu não tenho um chamado para ir, mas eu tenho um chamado para abençoar os missionários. Irmãos, ele sustentava mais de 100 missionários no mundo todo. Ele não foi, mas ele entendeu que o dinheiro
era um bom servo para abençoar a obra de Deus. Ele, através da empresa, ganhava pessoas, dizimava, ofertava e também levantou vários missionários ao redor do mundo para pregar o evangelho. Ele disse: eu não sou missionário, mas o meu coração é missionário, então eu vou enviar vários missionários. Glória a Deus. Você pode ver que o dinheiro, irmãos, quando você entende para que serve o dinheiro é um bom servo. Ele não pode ser o senhor da sua vida, dominar a sua vida. Ele tem que ser um bom servo. A Bíblia diz: aquele que ama o dinheiro não se fartará dele, não é? Tem gente que ama tanto dinheiro que não se farta. O problema não é o crente ter dinheiro, é o dinheiro ter o crente. Colossenses 3,5: e a avareza, que é idolatria. Então o que é avareza? A avareza é o amor excessivo ao dinheiro. A Bíblia diz que o amor excessivo ao dinheiro se torna uma idolatria. Se torna uma idolatria. A avareza é idolatria. O avarento tem o seu coração preso ao dinheiro. Se tivermos uma relação correta com o dinheiro, quase todas as áreas da nossa vida serão abençoadas, todas. Nosso coração precisa ser generoso e aprender que podemos honrar a Deus dando o nosso melhor. Tem muitas pessoas que, se Deus abençoar mais do que precisa, que nem eu disse, ele se perde. Pegar um carrão, some, arruma outra. Dinheiro é bom servo, mas é um péssimo senhor. Dinheiro não é o fim, dinheiro é o meio para você abençoar a tua família, abençoar a obra de Deus, abençoar pessoas necessitadas, é o meio. A espiritualidade de uma pessoa é testada pelo dinheiro. E para terminar, precisamos honrar a Deus em tudo. Em tudo. Pastor, é só no dinheiro que eu preciso honrar a Deus? Não. Eu preciso honrar a Deus em tudo. Tudo. Precisamos viver para honrar a Deus. Não honramos só com as nossas ofertas. Honramos quando pagamos os nossos impostos. Não é fácil pagar imposto, mas você tem que pagar imposto para honrar a Deus. Quando somos bons pagadores. A Bíblia diz, irmãos, não deveis nada a ninguém, somente o amor mútuo. Querido, presta atenção. Pague todo mundo. Não fique devendo nada. A Bíblia diz isso. Eu posso ouvir um glória aqui? Aleluia. Porque, olha para mim aqui. Se eu tenho uma intenção de honrar a Deus, quando eu sou um bom pagador, quando eu sou honesto, quando eu sou eu estou honrando a Deus também. Eu tenho que honrar a Deus em tudo. Olha o que aconteceu um tempo atrás. A minha irmã, ela não é cristã ainda, e ela falou para mim assim: ó, eu tenho um salão, um prédiozinho aqui em Osasco, uma igreja, eu não vou falar o nome da igreja para não expor a igreja, uma igreja quer alugar para mim, quer alugar o meu salão. Eu disse assim: não aluga para a igreja, para essa igreja, porque essa igreja não paga. Olha só, irmão, a igreja não paga. Você acredita num negócio desse? Olha que vergonha. Mas a minha irmã fala: vou alugar, né? Alugou. O que aconteceu? Eles não pagaram aluguel. Está na justiça. Não pagaram por muito tempo. Até bloquearam esses dias aí a conta da igreja e tudo. Está na justiça. Minha irmã não é crente, irmão. Agora eu te pergunto: que vergonha. Que vergonha. Uma igreja. Muitas. Uma igreja, e tem muitas aí. Aqui tinha uma igreja aqui perto, aqui era uma igreja enorme. Não pagava aluguel, o dono foi com um revólver para matar o pastor. Agora eu te pergunto, queridos, qual que é o segredo da vida cristã? Honrar a Deus. Pastor, mas tem coisa, presta atenção aqui, tem coisa que foge da minha alçada, fiquei desempregado, quebrei a empresa, não tenho como pagar. Tudo bem, mas vai lá e conversa, vai lá e negocia, conversa, olha no olho, negocia, faz um plano de parcelamento, dá uma satisfação. Agora não pode, irmãos, é ficar devendo, e está tudo bem. Não está tudo bem, sabe por quê? Nós temos que viver para honrar a Deus em tudo. É em tudo. Temos que ser honestos. Temos que ser honestos. Quando vivemos uma vida de obediência em sua palavra, nós honramos a Deus.
Quando eu entendo que Deus é digno de honra, eu sempre darei o meu melhor para a sua glória. Eu quero viver para honrá-lo com a minha vida. Nós estamos falando de dízimo, de oferta, porque, irmãos, é o que Deus fala na sua palavra. Mas eu preciso honrar a Deus em todos os momentos da minha vida. Eu preciso viver para honrar a Deus. Então, ó, eu vou ser um bom esposo porque eu quero honrar a Deus. Eu vou ser leal porque eu vou honrar a Deus. Eu vou ser um bom pagador porque eu quero honrar a Deus. Tudo que eu vou fazer, eu tenho que fazer para honrar o meu Deus. Porque eu represento Ele. Honro a Deus quando sou fiel ao meu cônjuge. Honro a Deus quando honro meus pais. Precisamos viver para honrar a Deus em todas e quaisquer circunstâncias. E aqui, irmãos, é o segredo de viver para Deus. Viver para honrá-lo. Viver para honrá-lo. Toda vez que envolve dinheiro, teremos uma batalha espiritual. Vai ser uma batalha espiritual. Ananias e Safira foram, quem sabe, irmãos, eles tinham, o coração para ofertar mesmo, aquele coração puro, sincero. Mas ele, quem sabe que na hora que ele vendeu o terreno, o diabo falou assim: é muito, você vai dar tudo isso para a igreja? É muito. Pensamentos de avareza, o inimigo entrou no coração deles. Todo esse dízimo, aconteceu com um irmão daqui na nossa igreja. Ele ganhava pouquinho e Deus começou a abençoar. Ele chegou na igreja quebrado. Deus começou a abençoar, e ele começou a ganhar muito dinheiro. Aí um dia ele falou assim: muito dinheiro para eu dizimar. Aí ele ouviu a voz de Deus assim: você quer que eu leve você para o teu passado? Para você ganhar aquele dinheiro miserável? Ele disse: já me arrependi, Deus, eu vou dizimar. Pedro disse: por que mentiste? Por que deixaste o inimigo pegar o seu coração? Quem pegou o coração dele? O diabo. Porque, irmãos, dinheiro fala de batalha espiritual. Há um inimigo querendo trazer que você se apegue com dinheiro, que você não seja fiel, que você não honre a Deus. Então vai ter uma luta espiritual. E é claro que muitas vezes é a tua crença. Você tem que mudar a tua crença. Qual crença é? Vai faltar. Porque a pessoa escassa, ela pensa que vai faltar. O abundante, ele fala assim: eu dou para receber mais. Eu dou para receber mais. Glória a Deus. Você já reparou que até nas trevas tem oferta? Todo despacho é uma oferta para uma entidade. Aí tem que ter a galinha, tem que ter a champanhe, tem uns que vai lá e pede uísque, e tem uns que pede até importado, dependendo do nível. Sabe por quê, queridos? A oferta é uma entrega de coração. Fala da entrega de coração. Quando honramos a Deus, seremos honrados por Ele. Você crê nisso? Deixa eu te mostrar que quando você honra a Deus, você vai ser honrado por Ele. E presta atenção, se você entender o que é honra, sua vida muda. Porque o brasileiro, irmãos, ele não gosta de honrar. Aliás, o ser humano, né? Por isso que a Bíblia diz: honra teu pai e tua mãe. Quem honra o pai e a mãe é um mandamento com promessa. Olha só Marcos 14:3. Estando ele em Betânia, reclinado à mesa em casa de Simão o leproso, veio uma mulher que trazia um vaso de alabastro, cheio de bálsamo de nardo puro, de grande preço, e quebrando o vaso, derramou sobre a cabeça. Então, Jesus estava na casa de Simão, a mulher entrou com um perfume, quebrou o perfume e jogou sobre a cabeça de Jesus. Mas era um perfume caríssimo, diz que eram 300 denários de valor. Mas alguns houve que em si mesmos se indignaram e disseram: para que se faz esse desperdício do vaso? Irmãos, o perfume não era dela? Ela fazia o que quisesse com o perfume. O dinheiro é teu, irmão, você faz o que quiser com o teu dinheiro. Quem vai falar que é muito, que é pouco? Olha o 5, olha o que eles falaram: pois podia ser vendido por mais de 300 denários. Sabe o que era um denário? Era o salário de um dia de um trabalhador. Quanto você ganha por dia? Faz a conta quanto você ganha por dia. Se for R$100, quase R$3.000. Se fosse R$100, coloca um ano. 3.000 vezes 12, dá quanto? 36.000. Irmãos, um perfume de 36.000.
Uau! Se fosse um salário mínimo, vou colocar quase 3 vezes menos. Seja de 12 mil. E bramavam contra ela. Sabe por quê, querido? Toda vez que você vai honrar a Deus, o diabo vai falar assim: para que isso? Para que tudo isso? Para que essa oferta? Para que você fazer isso? Vai vir, é uma batalha espiritual. Jesus, porém, diz: deixai-a, porque a molestais. Jesus, deixa ela fazer o que ela quer. Ela praticou uma boa ação para comigo. Porquanto os pobres sempre, eles estavam preocupados com os pobres, né? Sempre os tendes convosco, que quando quiserdes, podeis fazer-lhe o bem. Vai lá e faz o bem. A mim, porém, nem sempre me tendes. Ela fez o que pôde, antecipou-se a ungir o meu corpo para a sepultura. Olha o 9. Ela não honrou Jesus? Olha o 9. Em verdade vos digo que em todo mundo, onde quer que for pregado o evangelho, também o que ela fez será contado para a memória sua. Essa mulher honrou a Jesus com a sua oferta. E Jesus disse que ela seria honrada também. Passado mais de 2000 anos, eu, pastor Júlio Selegato, no dia 25 de junho de 2023, no domingo, na Agape Church, no culto das 4 horas da tarde, eu estou falando da mulher, que honrou Jesus com uma oferta. Ela foi lembrada em todo mundo? Estamos falando dela aqui hoje, de uma mulher que honrou a Jesus. Sabe o que eu vejo aqui, irmãos? Quando você honra, você vai ser honrado por Deus. Deus não quer oferta, Ele quer honra. Quem ama, sabe o que dá. Quem ama, dá o melhor. Quem ama, vive para honrar. 1 Samuel 2,30, quero terminar com esse versículo. Porque honrarei os que me honram. Você toma posse? Você vai honrar a Deus? Deus, Ele vai te honrar também. Mas os que me desprezam, você não despreza. Quer dizer, me desprezou, tudo bem, eu não vou fazer nada por eles. Não vou fazer nada, a vida dele vai continuar do jeito que está. Mas aqueles que me honram, eu vou honrar. Honra o Senhor com as primícias de toda a tua renda. E a Bíblia diz: se encherão os teus celeiros abundantemente. Vamos colocar de pé, em nome de Jesus.